Pessoal, vamos ver se a gente encerra esse estudo de morte, ressurreição e arrebatamento nesse vídeo agora, tá? Assim, na verdade, tinha muito mais coisa para mostrar. Eu mostrei os pontos que eu considero principais, que não tem como a gente, como é que se diz? A gente negar que, como eu falei, que inferno é estado de putrefação, decomposição na morte literal, e isso foi aplicado também à vida espiritual, ou seja, o natural sendo usado para fazer analogia com o espiritual, né? Então a gente já viu que o inferno é o mais profundo, é o poço do pecado. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar, as pessoas que estiverem nessa condição, elas serão lançadas na angústia. E assim, vamos ler João 5, 28 e 29, sobre a ressurreição. Agora a gente já vai para a ressurreição, tá? Que eu falei que eu ia falar sobre morte, ressurreição e arrebatamento, né? Isso. A gente vai no João 28 e 29, o que Jesus Cristo fala assim, para a gente ver que é uma ressurreição toda, todo mundo. E nessa ressurreição, tem duas condições na mesma ressurreição. Vamos ver quais são. E deu-lhe o poder também de exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, que vem a hora em que todos... Gente, prestem bem atenção. Às vezes a gente não entende a Bíblia, porque às vezes acontece comigo também, que às vezes a gente não presta atenção em todas as palavras. Aí a gente acaba interpretando diferente. Vamos lá, ó. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, uma ressurreição só tem dois títulos, duas condições. Uns ressuscitam para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Vamos ver o que diz Daniel. Vamos lá em Daniel. Aqui, Isaías. Daniel. Aqui é João, deixa eu ver se eu marquei Daniel. Daniel tá pra cá, né? Daniel, Ezequiel, acho que Daniel tá aqui pra cá. Eu tinha marcado, não acredito que eu tirei o marcador. Ezequiel, Daniel, aqui, no último capítulo de Daniel. Vamos ver o que Daniel fala. Acho que é Daniel 12, se eu não me engano, é Daniel 12, versículo 2. Presta atenção. E muitos dos que dormem no pó da terra... Gente, quando eles falam assim, e muitos, eles estão falando apenas, eles não estão dizendo que é alguns, são todos, porém esses todos são muitos, tá? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, a mesma coisa que foi dito em João. Numa ressurreição tem dois grupos, ou seja, a ressurreição dos perdidos e ressurreição dos salvos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Nessa ressurreição aqui, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, portanto, não existem duas ressurreições. Agora a gente vai entender o que acontece. Então, todo mundo já sabe, né? Tem a ressurreição. E entendam aqui, ele fala vergonha eterna. Ele não... Alguém, por acaso, que se estivesse queimando no fogo literal com enxofre, teria tempo de sentir vergonha? A dor é tão intensa que a pessoa não estaria nem preocupada com a vergonha. Então, é para a vergonha e desprezo eterno.
E aí a gente se pergunta, né? Tá, então como é que vai ser isso? Ora, gente, Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, vai vir buscar a igreja será arrebatada. Então, quem estiver aqui ficará. E aí você pode falar assim: ah, mas aí é muito bom porque as pessoas vão continuar fazendo aqui o que querem. Se ficarem aqui, nesse lugar aqui tem ouro, né? Tem riquezas, tem dinheiro. Aí é que está o X da questão. Quando todo mundo ressuscitar, ninguém vai ressuscitar mais com o mesmo corpo. Os salvos receberão um corpo glorificado, serão transformados do estado corruptível para o estado incorruptível e serão levados. Serão transformados em um corpo em glória. Os que ficarem aqui também serão transformados para um corpo para viver eternamente, porque a eternidade será de todo mundo. E esta carne nossa, ela não pode herdar a eternidade, nem no céu, nem no inferno. Por quê? Porque a nossa carne é corruptível, ela se deteriora, ela se desfaz. Inclusive, ela já começa a se deteriorar a gente em vida, né? Porque a gente vai perdendo células, as células vão morrendo, a gente vai envelhecendo, o cabelo vai perdendo a pigmentação, né? A melanina, a gente vai ficando com cabelo branco, a pele vai enrugando e tudo na gente vai envelhecendo, que chega um momento que a gente morre. Então, a gente já começa, digamos, a se decompor em vida. Só que a gente não entra em estado de putrefação em vida, só após a morte. Quando ressuscitar, gente, não é mais ninguém esta carne. E detalhe, todos os prazeres da carne estão na carne. Quem ressuscitar para ficar aqui, que não for com Cristo, não terão mais os mesmos desejos da carne. Então, o que resta para a pessoa? Vergonha e desprezo e muita angústia, porque a angústia não está na carne, a angústia está na alma. Lembra do Salmo de Davi, que ele fala: ó minha alma, porque te abates? Quem se abate é a alma, gente, tá? O corpo é só para que a gente possa estar em vida. Os sentimentos estão interligados entre o espírito e alma. E o que acontece na alma, na verdade, né? E os prazeres são da carne. Então, o ouro que ficar aqui, o dinheiro que ficar aqui, não vai ter desejo sexual mais, porque serão espíritos em trevas agora, em estado de inferno. Serão espíritos em estado de inferno e o espírito não tem prazer nas coisas da carne. Por isso que nada disso aqui vai servir para ninguém que ficar aqui. Então, esse vai ser um dos motivos dos quais as pessoas vão ficar revoltadas com muito ódio. Pense, não foi para o céu, foi rejeitada e ainda ficou num lugar onde não se pode aproveitar mais nada. Porque seria muito bom, né? Muito cômodo ficar aqui e dizer: ah, não fui para o céu, eu vou aproveitar que vou viver eternamente, não posso mais morrer, então eu vou ficar aproveitando, né? Sexo, bebida, farra, orgia, tudo, né? Tudo que a carne gosta, ia ficar aqui. Então, assim, não é o mesmo corpo nem para quem ficar aqui, porque vai receber um corpo imortal, porém não glorificado. Um corpo que não foi glorificado, por quê? Porque a pessoa não se arrependeu dos pecados, continuou, como é que se diz, na prática do pecado até a morte. E aí, quando a gente morre, a gente já está com o veredito, gente. Quando Jesus Cristo vem, ele vem para dar esse veredito. A gente já está julgado na morte. Não existe um julgamento. Jesus Cristo não vem ficar parado no ar, colocar todo mundo de um lado e de outro e começar o julgamento. Gente, que horas vai terminar esse julgamento, um por um?
Isso é simbólico. Julgamento, nós estamos nos colocando em julgamento todos os dias. O nosso veredito é na hora da nossa morte. Então, quando a gente ressuscitar, a gente já ressuscita com um veredito. Então, Jesus Cristo leva a igreja e os demais ficam aqui. É assim, não tem complicação nenhuma. A gente foi que complicou a Bíblia. Aí você pode me perguntar, mas Gislane, e a grande tribulação é antes ou depois? Gente, a tribulação, não existe uma grande tribulação após, como é que se diz? A retirada da igreja aqui não. A tribulação, Paulo fala, ela está em Atos, deixa eu ver se eu acho aqui, eu até anotei. Não posso perder isso, porque isso é interessante mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Atos. Olha a tribulação aqui, gente. Tenho que encontrar. Atos. Não sei onde eu botei. Mas eu tinha até anotado, mas é porque são tantas anotações, né, que eu acabo... Isso era muito interessante mostrar para vocês. Paulo dizendo que é por muitas tribulações que importa que a gente viva o evangelho com Cristo. Está no livro de Atos. Atos. Eu vi nesse instante. Mas é assim, que eu misturei tanta coisa aqui. Tá? Mas vocês podem procurar. É só vocês colocarem no Google o versículo e botar assim, versículo. Escreve, por muitas tribulações, importa que por muitas tribulações. Então, todo aquele que aceita de fato o evangelho, que vive de acordo com o evangelho, acaba passando por muitas tribulações mesmo, porque não é fácil a gente viver o evangelho. Quando a gente é fiel mesmo ao evangelho, vive o evangelho, não tem para onde correr. Todos nós passamos, embora, gente, não é para assustar ninguém. A gente tem muitos momentos de alegria aqui, né, na terra. Né? Deus está sempre aqui com a gente passa por lutas, por batalha, a gente tem vitórias também, a gente tem algumas bênçãos de Deus também, algumas não, muitas, né? Mas passa por tribulação. A pessoa que não passa por tribulação é aquela que vive levando a vida, driblando as situações, né? Fazendo a coisa de qualquer jeito, não sendo fiel. É difícil ser fiel, a gente acaba levando desvantagem. A gente acaba levando desvantagem de ser fiel, mas eu amo ser fiel. Eu amo ser fiel. Agora, sim, tá. Então, Jesus leva, né? Os mortos ressuscita, o corpo é transformado num piscar de olhos e os vivos salvos não podem preceder os mortos salvos. Então, os mortos, os que estão dormindo, a Bíblia não chamam de mortos, os que se salvaram chamam de dormindo, dormem em Cristo. Quando esses que dormem em Cristo ressuscitarem primeiro de quê, gente? Primeiro, antes, esse primeiro aí significa antes dos vivos subirem. Os vivos não precedem os mortos. Primeiro, os mortos têm que ressuscitar. E aí são transformados, e aí sobem juntos. É tudo num piscar de olhos. É tudo num piscar de olhos. E os mortos perdidos ressuscitam também, que é uma ressurreição só. E aí vão estar já também transformados em outro corpo, junto com os perdidos vivos, num corpo que não morre agora. Não é um corpo glorificado, é um corpo que não morre e que não sente mais prazer nas coisas da carne e vão ficar aqui. E o inferno é a condição, é o pecado no mais profundo do poço. Por isso que Satanás tem a chave, no capítulo 9, versículo 1, fala que uma estrela que caiu do céu tem a chave do poço do abismo. O inferno é o poço do abismo na pessoa, no local aonde Satanás colocou ela. Essa chave aí é onde Satanás coloca a pessoa no espiritual dela. E aí, esses que ficam, deixa eu mostrar para vocês o que Deus fala a respeito de Satanás. Gente, quem estiver me ouvindo aqui no YouTube e não me conhece do Facebook, eu aconselho, vai no Facebook e vê os vídeos lá desde o princípio, vai dar um trabalhinho, jogar tudo lá, descer para encontrar os vídeos.
eu falei sobre muitos temas importantes. Então, assim, quem assistiu do princípio está tendo a maior facilidade para entender muito rápido o que eu estou falando. Eu falei sobre 4 impérios mundiais, que foi Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e Roma. Deixa eu ver se eu estou na ordem. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os 4 impérios mundiais. O último império mundial é de Satanás, só que é invisível. E Deus coloca 3 animais para se referir às características desses animais. Um animal para se referir à Babilônia, outro a Medo-Pérsia e a outro a Grécia. O 4º animal, que é Roma, ele é representado pelos 3 animais juntos, que é de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E isso está se repetindo agora, só que de um reinado invisível. Agora, no final dos tempos, e isso você encontra, eu acho que é no Apocalipse 13. Eu falei também sobre isso, eu fiz até o desenho. Eu coloquei um animal com característica de 3 animais que saem do meio das águas. Se eu não me engano, é o Apocalipse 13, que fala da besta que saiu do meio do mar. Né? Eu já fiz o estudo todo do Apocalipse, você deveria olhar lá e ver, tá? Então, é o seguinte, eu tô falando de Babilônia agora, né? A gente vai para Isaías, olha aqui. Isaías, capítulo 14. Deus vai falar aqui de novo com a Babilônia e está dando dupla aplicação para Babilônia e ao mesmo tempo para Satanás. Tá, gente? É dupla aplicação. Toda vez que Deus falava com uma cidade, ele estava falando com o povo, com o rei daquela cidade. E às vezes ele falava direto com o rei. E você pode ver, todas as profecias que Deus está repreendendo um rei, ele está ao mesmo tempo descrevendo Satanás. Então vamos ver o que Deus fala sobre Satanás e na ressurreição, o que vai acontecer aqui com os ímpios. Daniel não, Isaías capítulo 14, você vai para, se você quiser, você lê o capítulo do começo, eu vou pegar só os versículos que interessam pra gente, tá? Vai aqui para o 11, ó. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. O 11 não, aqui o 9. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos. Gente, presta atenção, ressurreição dos mortos. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro. O inferno é quem, gente? Todo mundo que está na sepultura, morto, em estado de putrefação espiritual. Vamos lá. Despertou por ti, ou seja, ressuscitaram, e todos os chefes da terra, todos aqueles foram reis da terra, que reinaram na terra, não foram submissos ao reino de Deus, mas decidiram aproveitar aqui a concupiscência do mundo. Reinaram, foram chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Você vai encontrar no livro de Apocalipse falando dos reis da terra. Preste atenção lá, está falando de todos os perdidos que se aliaram a Satanás. Esses todos resplandecerão e te dirão, tu também adoeceste. Olha, quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar em espírito, com um corpo agora que nunca morre. Então, eles verão Satanás. Veja bem, porque espírito vê espírito. Por que a gente não vê Satanás? Porque a gente é carne. Então, quando ressuscitar, tanto os justos vão ressuscitar em espírito. Paulo fala isso, que ressuscitaremos os salvos em espírito, com um corpo espiritual, com um corpo celestial. Nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível, com um corpo em glória,
E assim vamos para o céu, nós os salvos. E os que se perderem, eles ressuscitarão também com um corpo espiritual, só que um corpo em inferno, em trevas. Esses todos responderão e te dirão a Satanás: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós, ou seja, todos semelhantes. E foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti te estenderão e os bichos te cobrirão. Esse é fazendo uma analogia aos bichos que comem uma pessoa como está morta. Então, por isso que Jesus Cristo fala, o fogo que nunca se acaba e o bicho nunca morre. É como se dissesse que a pessoa está em estado de putrefação para sempre, comida por bichos, mas não é literal, é a condição espiritual. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva ou estrela da manhã. Ele já foi estrela da manhã, tá? Lúcifer. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima de todos os anjos, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Lembra que a guerra do norte e do sul, o norte está representado pelos que vão se perder? Eu já fiz o estudo. Olha o norte aqui. Subirei, aí continua Deus dizendo o que Satanás disse: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Contudo, serás levado no mais profundo do pecado. Os que te virem aqui na ressurreição, que eu falei aqui em cima, que vão despertar, né? Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as tuas cidades? Que não abria a casa de seus cativos, ou seja, permaneceram todos cativos por Satanás. Satanás não permitia que essas pessoas deixassem de ser cativas, por isso que diz. Então, quando as pessoas ressuscitarem, né? Quando as pessoas ressuscitarem, elas vão ver Satanás e vai dizer: mas tu era apenas um homem, então era tu que fazia tudo isso? Tu é apenas um homem, porque ele tem aparência de homem. Deus sempre coloca o anjo como se fosse homem, já mostrei para vocês, e homem como se fosse anjo e anjo como se fosse homem. Lá em Daniel fala o homem Gabriel, em Apocalipse fala da altura do muro e fala que era a estatura de um homem, que é a mesma que é a de um anjo, chamando homem de anjo. Então, gente, é isso que vai acontecer. Então, se você quiser, você leia Isaías capítulo 14. Deus está falando com o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, e está falando ao mesmo tempo com Satanás. Porque todas as vezes que tinha um rei ruim, sempre as pessoas ruins têm comportamentos parecidos com o de Satanás. Então, Deus, quando falava com o rei, mandava uma repreensão, um profeta profetizar para um rei, a gente vê que na fala de Deus, Deus está colocando Satanás, falando para os dois ao mesmo tempo. Então, eu acho que aqui a gente encerra tudo. Tinha muito mais para mostrar, muito mais. Mas, se eu for, eu vou olhar a Bíblia inteira, é muita coisa que tem, é só a gente ler prestando atenção. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente vai dar início agora ao próximo tema que eu escolhi, foi sobre os dízimos. A gente vai descobrir junto se os dízimos existem na nova aliança ou não.
tá? A gente vai descobrir junto, porque a gente vai entender por que que Deus pediu o dízimo, qual o significado que ele tem e se ele tinha algum cumprimento, tá, gente? A gente vai ver, vocês vão acompanhar passo a passo, entender tudo do dízimo e não precisaria nem eu dizer se o dízimo ele continua na nova aliança ou não. Só em eu mostrar o estudo do significado do dízimo, vocês mesmos chegam à conclusão de vocês. Então, até lá.